A família McStay era uma família composta por 4 membros: Joseph McStay, de 40 anos, sua esposa Summer, de 43, e os seus filhos Diane, de 4 anos, e Joseph Jr., de 3 anos. Eles moravam na cidade de Fallbrook, uma cidade com pouco mais de 32 mil habitantes, que faz parte do Condado de San Diego, um condado localizado no estado da Califórnia, bem na fronteira com os Estados Unidos e o México. Joseph nasceu e cresceu no Texas, mas se mudou para a Califórnia quando era adolescente. De acordo com pessoas próximas, ele era um homem tranquilo, simpático e bastante apegado à família. Ele era sócio em uma empresa que construía fontes decorativas e era visto por seus colegas de trabalho como um homem muito batalhador. Eu não encontrei muitas informações a respeito de Summer, a esposa de Joseph. Só encontrei que ela nasceu com outro nome, Virginia Lisa Aranda, e que ela era uma conhecida e respeitada corretora de imóveis na região em que trabalhava. O casal estava junto há 5 anos e, de acordo com familiares e amigos, eles se davam muito bem, ao ponto que ninguém nunca presenciou uma briga ou discussão deles. Em 2006, eles tiveram o primeiro filho, Diane, e no ano seguinte, 2007, nasceu Joseph Jr. As duas crianças eram muito apegadas aos tios e avós e muito amadas por seus pais. É dito que Joseph e Summer eram excelentes pais. Tudo o que eles faziam eram pensando nas crianças. Inclusive, antes dos filhos do casal nascerem, eles moravam em San Diego, uma cidade na Califórnia com mais de 1.400.000 habitantes. E posteriormente ao nascimento das crianças, eles decidiram que seria melhor mudar para uma cidade menor e mais tranquila. Por isso, acabaram escolhendo Fallbrook, onde compraram uma casa de 5 quartos em um ótimo bairro. O plano do casal era ter mais um filho e criar todos eles naquela bela e tranquila cidade. Porém, os planos deles seriam interrompidos, e de maneira trágica e cruel. Na noite do dia 4 de fevereiro de 2010, o casal, juntamente com seus 2 filhos, desapareceram sem deixar rastros. Uma câmera de segurança do vizinho chegou a filmar o momento em que o carro da família, um Isuzu Trooper 96 branco, sai da garagem deles. No entanto, não foi possível ver quem estava ao volante e quantas pessoas haviam no carro. Nos dias posteriores, familiares do casal tentaram contato com eles por diversas vezes, mas sem sucesso. Em 13 de fevereiro, Michael McStay, irmão de Joseph, viajou até a casa da família. Ao chegar no local, ele chamou diversas vezes, mas ninguém atendeu. Ele então deu uma volta no quintal da casa e encontrou uma janela aberta do qual usou para entrar na residência. Dentro da residência, ele procurou pelo irmão e família, mas não havia ninguém, somente os 2 cachorros deles que estavam dias sem comer. Michael então foi até o departamento do xerife do condado de San Diego e informou que o seu irmão e família estavam desaparecidos há dias. Detetives e uma equipe de perícia foram mandados até a residência deles e durante as investigações eles notaram que não haviam sinais de luta e nada que indicasse algum tipo de invasão. No entanto, havia sinais de que a família tivesse deixado o local com muita pressa, como se estivessem fugindo de algo. Durante as investigações, os detetives responsáveis pelo caso descobriram que o carro da família havia sido rebocado às 11 da noite do dia 8 de fevereiro do estacionamento de um shopping center em San Isidro, um distrito da cidade de San Diego, bem na fronteira com o México. O carro foi estacionado lá entre as 5h30 ou 7 horas da manhã do mesmo dia, mas não havia nenhum sinal da família. Por conta de apenas o carro dos McStay ter sido encontrado e bem próximo com a fronteira com o México, surgiu a teoria de que talvez eles tivessem fugido para o país vizinho. No entanto, a família deles não acreditava nisso. Segundo eles, as crianças não tinham um passaporte e eles jamais fariam algo desse tipo sem avisar os parentes antes. Apesar da negação dos familiares, os detetives não poderiam descartar essa teoria sem nem ao menos checá-la antes. Os detetives então verificaram junto os agentes de fronteira se a família tinha passado por lá, levando em consideração que se de fato eles estivessem fugindo de algo, poderiam estar usando documentos falsos, e assim os seus nomes verdadeiros não estariam registrados na fronteira. Os detetives também verificaram as contas bancárias da família. Se eles realmente fugiram para o país vizinho, eles iriam precisar de dinheiro para se manterem. E foi aí que as coisas ficaram mais estranhas.
Haviam 3 contas registradas no nome da família, uma conta corrente, uma conta poupança e uma conta de fundo de investimentos, que totalizando os valores que estavam nelas, davam mais de 100 mil dólares que estavam intactos. Não houve nenhuma movimentação financeira na conta e nem nos cartões de crédito da família, desde quando eles foram vistos pela última vez. Eles poderiam estar usando dinheiro vivo? Poderiam, mas os detetives acharam isso improvável. Os detetives então começaram a investigar se a família tinha alguma ligação com a venda de entorpecentes, algo que acontece muito na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Mas logo eles descartaram essa hipótese por não encontrarem nada que pudesse comprová-la. Posteriormente, os detetives checaram os e-mails da empresa em que Joseph era sócio e descobriram que o outro sócio dele, um homem do qual não encontrei o nome, estava descontente com os ganhos, achando que o que recebia não era bom o bastante. Através desses mesmos e-mails, os detetives descobriram que dias antes de desaparecer, Joseph havia feito uma proposta a esse sócio para comprar a parte dele na empresa. Esse homem chegou a ser investigado pelos detetives, mas após alguns dias ele foi descartado, pois além de não haverem evidências que ligassem ele ao desaparecimento da família, ele também tinha um álibi forte. Além dele, Michael McStay, o irmão de Joseph, também chegou a ser investigado. Mas assim como o sócio, ele também foi descartado pelos mesmos motivos. O tempo foi passando e os detetives começaram a ficar sem alternativas. Não surgia nada novo que eles pudessem verificar, e assim o caso foi esfriando. A história do desaparecimento da família McStay logo se espalhou por todo o país. Muitos se perguntavam o que teria acontecido com eles, já que eles eram uma família normal e feliz e não tinham ligações com o crime. Foi por conta da repercussão do caso que pessoas que acompanhavam tudo começaram a especular que um ex-namorado de Summer pudesse estar envolvido no desaparecimento da família. Segundo essas pessoas, esse homem fazia postagens estranhas sobre Summer, onde dizia que ainda era apaixonado por ela e que sentia muita sua falta, demonstrando uma espécie de obsessão pela mulher. Ao checarem os e-mails de Summer, os detetives viram que ela havia recebido um e-mail desse mesmo homem, onde ele dizia que a amaria para sempre. Summer não respondeu a esse e-mail, o que fez os detetives pensarem que tal atitude da mulher pode ter causado a fúria do homem e ele ter se vingado. O homem foi localizado e interrogado pela polícia, mas negou qualquer envolvimento no desaparecimento da família. Ele chegou a ser investigado por um tempo, mas nada que pudesse incriminá-lo foi encontrado. E assim, ele foi descartado como suspeito. Após isso, os detetives novamente se viram em um beco sem saída, e com o passar dos meses, o caso foi esfriando. Devido a tanta repercussão, várias teorias a respeito do que havia acontecido com a família começaram a surgir. Dentre elas, uma que foi proposta por Rick Baker, um escritor e radialista que teorizava que Summer havia tirado a vida do marido e dos filhos e depois fugido. Rick, inclusive, chegou a escrever um livro a respeito dessa teoria e ofereceu 25 mil dólares para qualquer pessoa que tivesse informações a respeito do que de fato aconteceu à família. A outra teoria era o contrário. Ao invés de Summer ter tirado a vida do marido e dos filhos, foi Joseph quem fez isso para fugir com uma amante. E várias outras teorias surgiram, até mesmo algumas envolvendo extraterrestres, que não agregam nada a esse vídeo. Mas, apesar de todas essas teorias, a verdade só viria à tona alguns anos depois. Em 11 de novembro de 2013, um motociclista que trafegava pela Rota 66 na Califórnia, sentido a Los Angeles, viu algo estranho numa parte do solo do deserto, próximo à cidade de Victorville. Ao se aproximar, ele viu que a terra estava remexida nesse local, como se algo tivesse sido enterrado ali. Curioso, o motociclista então começou a mexer na terra com os pés, e foi quando ele se deparou com algo que parecia ser um osso. Ele continuou mexendo e acabou encontrando um crânio humano no local. O homem fez uma marcação para saber exatamente onde estava sua descoberta e saiu em direção a Victorville para avisar as autoridades. Quando os detetives e a equipe de perícia chegaram ao local, eles rapidamente iniciaram os trabalhos e descobriram que haviam 4 esqueletos enterrados ali, que pertenciam a 2 adultos e 2 crianças. Os detetives já desconfiavam que os restos poderiam ser da família McStay,
que já estavam desaparecidos há mais de 3 anos e muitos no país se perguntavam o que havia acontecido com eles. No entanto, somente uma análise detalhada poderia dar um parecer oficial sobre isso. Os detetives entraram em contato com a polícia de San Diego, que eram os responsáveis pela investigação do desaparecimento. Posteriormente, as ossadas foram enviadas para análise e em menos de uma semana saiu o resultado, que deu positivo. Realmente, os restos encontrados no deserto que é cortado pela Rota 66 pertenciam à família McStay. Ao serem informados da descoberta, os familiares das vítimas ficaram muito tristes. Eles ainda tinham esperanças de que seus entes queridos pudessem ser encontrados com vida. A notícia de que finalmente a família McStay foi encontrada se espalhou por todo o país, e muitos ficaram chocados ao saber o triste fim da família, ainda mais porque 2 das vítimas eram crianças. Agora, as autoridades teriam que se empenhar para saber quem foi o responsável ou responsáveis pelo crime. Junto aos esqueletos encontrados, também havia uma marreta de construção que os detetives acreditavam ser a arma do crime. Isso foi confirmado alguns dias depois, após os médicos legistas constatarem que as 4 vítimas haviam sofrido um trauma na cabeça por um objeto contundente. A equipe da perícia não foi capaz de extrair DNA do cabo da marreta, com o objetivo de tentar rastrear o autor ou autores do crime. No entanto, havia tinta no cabo, que após uma breve análise foi constatado que se tratava da mesma tinta que Joseph havia comprado para pintar uma parte de sua casa, dias antes de desaparecer com a família. Para os detetives, isso indicava que o responsável ou responsáveis pelo crime havia pego a família ainda na casa deles, pois ao que parecia, a marreta pertencia a Joseph. Eu procurei informações se a polícia foi novamente até a casa da família para fazer uma perícia mais minuciosa, mas eu não encontrei nada a respeito. Eu creio que, por ter se passado mais de 3 anos, a casa já tenha sido vendida para outra família. E se não foi, certamente houve circulação de várias pessoas pelo local, o que contaminou a área. Sendo assim, seria inviável para as autoridades fazerem uma nova perícia na casa. Mas eles ainda estavam em posse do carro da família, o Isuzu Trooper 96 branco, que ficou guardado como evidência todo esse tempo. Após uma minuciosa perícia no veículo, foi encontrado DNA no volante e no câmbio. Esse DNA foi extraído e depois de uma análise foi descoberto que ele pertencia a Charles Merritt, um dos funcionários da empresa em que Joseph era sócio. De acordo com fontes, Charles trabalhava com Joseph já fazia alguns anos. Eles inclusive eram considerados bons amigos, que até saíam para beber juntos e frequentavam a casa um do outro. Os detetives então passaram a levantar informações a respeito de Charles, e eles descobriram que ele já tinha ficha na polícia por roubo e receptação de propriedade roubada. Os detetives descobriram também que Joseph havia discutido com Charles por ele ter feito um serviço para um cliente de qualquer jeito. Na ocasião, o cliente já havia pago $42 mil para a empresa de Joseph pelo serviço. No entanto, o trabalho foi mal feito e o cliente pediu a devolução do dinheiro, o que deu um certo prejuízo. Para questões como essa, havia uma cláusula no contrato que Joseph tinha com Charles, que dizia que se Charles não fizesse um serviço de qualidade e o cliente reclamasse exigindo um estorno, Charles teria que ressarcir o prejuízo. Porém, Charles já estava atolado em dívidas devido ao seu vício em jogos, e ele não tinha de onde tirar esse dinheiro. Além disso, esse trabalho era sua única fonte de renda, e se ele não ressarcisse o prejuízo, o contrato de trabalho seria encerrado e ele seria demitido. Charles foi levado para interrogatório e negou que tenha tido qualquer envolvimento no desaparecimento da família McStay. No entanto, os detetives já estavam um passo à frente dele. Eles mostraram para Charles um relatório de sinais telefônicos que comprovava que o celular dele esteve no mesmo local em que os corpos foram enterrados na madrugada em que a família desapareceu. O relatório mostrava ainda que o celular dele também esteve no estacionamento do shopping em que o carro da família foi abandonado. Apesar de Charles ter continuado negando qualquer envolvimento no crime, os detetives não tinham mais dúvidas. Ele era o responsável pelo crime. Ele foi preso em 7 de novembro de 2014 e foi acusado de diversos crimes. Enquanto ele estava preso aguardando seu julgamento, os detetives descobriram que no dia do crime,
Charles entrou na conta da empresa de Joseph e forjou vários cheques em seu nome, e ele fez isso de dentro da casa das vítimas. Posteriormente, ele pegou o dinheiro que conseguiu fazendo isso e foi gastar tudo em cassinos locais. Em 7 de janeiro de 2019, se deu início ao julgamento de Charles Merritt, que foi amplamente divulgado e coberto pela mídia. Em 10 de junho de 2019, o júri o considerou culpado e ele recebeu uma sentença de prisão perpétua e 3 sentenças de pena capital. Atualmente, Charles se encontra no presídio de segurança máxima de San Quentin. Para os promotores, o motivo do crime foi financeiro. Como Charles sempre alegou inocência, ele não deu detalhes de como cometeu o crime, mas acredita-se que ele tenha dopado a família em algum momento em que estava na casa deles. Após isso, ele teria colocado o casal e as 2 crianças no carro da família e dirigido até o deserto onde não havia ninguém. Nesse deserto, Charles usou a marreta de construção que pegou de dentro da casa da família e a usou para tirar a vida deles. Na sequência, ele os enterrou juntamente com a marreta, foi embora do local e alguns dias depois abandonou o carro da família no estacionamento do shopping em San Isidro. Nos anos seguintes, Charles continuou trabalhando na empresa em que Joseph era sócio e viveu sua vida como se nada tivesse acontecido, enquanto que amigos e familiares das vítimas estavam desesperados e angustiados atrás de respostas. Hoje, no local em que os corpos foram encontrados, há 4 cruzes que simbolizam cada vítima. Algumas pessoas que passam por ali costumam deixar flores, brinquedos e fazem orações pedindo para que a família descanse em paz.